A cruz somente é a nossa teologia. Vem comigo, hoje o Luther to Go vai de teologia da cruz versus teologia da glória. Olá, eu sou o Alex e esse é o Luther to Go, a sua playlist de teologia de Lutero aqui no canal do Bibotalk no YouTube. E hoje eu quero falar com você sobre teologia da glória versus teologia da cruz. Esse tema da teologia da cruz e o da teologia da glória foi um tema que Lutero abordou de forma mais destacada no debate de Heidelberg. Nesse debate onde ele trata da questão da teologia católica da época versus a sua teologia, sua proposta de reforma, ele traz em um dos momentos a diferenciação entre a teologia ou o teólogo da cruz e o teólogo e a teologia da glória. E aí você vai encontrar muitos vídeos aí na internet, pregações, que vão estar descrevendo com mais detalhes de onde veio essa ideia, por que ele está abordando isso, mas em resumo seria o seguinte: a teologia da cruz é o resumo da justificação pela fé somente, onde Lutero vai enfatizar que nós somos salvos não por causa dos nossos méritos, porque a gente quis, ou porque a gente se esforçou, porque a gente tentou, mas por causa exclusivamente do querer de Deus em Jesus Cristo, que nos chamou para a fé por meio do Espírito Santo, através da pregação da palavra. Esse é o resumo da ópera da teologia luterana da justificação e da teologia da cruz. Teologia da cruz que tem, obviamente, então, a soteriologia, a cristologia como centro dela. Mas a maioria das explicações que você vai encontrar por aí não vão tratar de um outro assunto, de um assunto que eu quero abordar agora aqui, que é o que está por detrás da teologia da cruz e da teologia da glória, desse debate, o que é que sustenta todo esse edifício. Alistair McGrath diz que Lutero, ao trabalhar esse tema, acabou percebendo que havia uma desconexão entre o uso da razão e a teologia. Como é que o uso da razão em termos filosóficos estava sendo empregado na hora de elaborarmos teologia? E é justamente aí que McGrath acerta na mosca, é o tema que eu quero tratar hoje com vocês. No debate de Heidelberg, na tese 21, Lutero escreve assim: a teologia da glória chama o mal de bem e o bem de mal. E eu creio que aqui a palavra glória não está traduzida, foi deixada assim como está, porque aparentemente no latim glória e português glória é a mesma coisa. Não, simplesmente porque nós não entendemos glória hoje da mesma maneira que Lutero entendeu a palavra glória, e isso faz uma grande diferença. Vou usar um exemplo do próprio Lutero no escrito De Servo Arbitrio, da vontade cativa. Lá ele fala que existem três luzes: a luz da natureza, ou seja, os olhos que Deus deu a todo mundo através da graça comum, que nos permite produzir ciência, conhecimento, permite que a gente produza o direito, faça coisas boas, etc. e tal, é a graça comum. Segundo, Deus deu a luz da sua graça. Isso vem somente através de Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras. E é através dessa revelação específica que nós conhecemos o caminho da salvação, conhecemos a vontade de Deus, conhecemos como Deus quer que nós venhamos a viver. E tem mais uma luz, que seria a luz da glória. Essa luz da glória é aquilo que Deus não nos revelou e que só teremos conhecimento na eternidade. E por isso, glória para Lutero é sinônimo de algo que nós não temos acesso, que só pertence a Deus e que nós não temos como conhecer. Ou seja, é algo abscôndido, usando a palavra aqui da teologia sistemática bem pregada no meio luterano, que é quando Deus não se revela. É isso que ele está falando com teologia da glória. Ele diz que os católicos da época estavam fazendo conjecturas, imaginações, estavam tentando entender Deus, entender aquilo que Deus não revelou, para buscar então a salvação. E aí, claro, a maior parte das teses que vão falar de teologia vão falar dos esforços vãos dos seres humanos em tentar conquistar mérito para a salvação. Porém, a
no final deste debate, teses a respeito da filosofia. E nessas teses sobre a filosofia, Lutero traz algumas coisas importantes. Primeira coisa delas é o uso da razão no fazer teológico. O uso da razão no fazer teológico, para Lutero, precisa ser mediado pela Escritura e pelo próprio Cristo. Ele diz, se você quiser filosofar com Aristóteles sem perigo, primeiro precisa se tornar um tolo. E aí você pode dizer, tolo? Como assim? Ele quer dizer, se você quer usar Aristóteles para construir teologia, primeiro você precisa colocar tudo aos pés da cruz de Cristo. E aí ele vai dizer, quando você fizer isso, perceberá que você não precisa de Aristóteles, você precisa da Bíblia para fazer teologia. E aqui, nesse momento, eu quero fazer uma criticazinha aqui. Eu percebo que muitas das nossas discussões a respeito de predestinação, de livre-arbítrio, supra- e infralapsarianismo, são discussões que utilizam do expediente, da forma, do jeitinho da teologia da glória. E por isso a gente precisa tomar um certo cuidado. Quando nós nos lançamos a especulações que extrapolam a verdade revelada nas Escrituras e buscamos construir um certo castelinho de cartas para que faz sentido, que tem lógica, que tem verdade, que pode inclusive ser a própria revelação de Deus, mas que não necessariamente é. E aí é que está o perigo. Pode ser que às vezes a tulipe seja muito lógica, que as construções dos 5 pontos do calvinismo façam muito sentido e que tenham uma boa base bíblica. Porém, alguns detalhes me parecem que espelham alguma lógica de teologia da glória, até porque, inclusive dentro do próprio sínodo de Dort, houve teólogos supralapsarianos, inclusive, que disseram, olha, nós precisamos tomar cuidado, a nossa doutrina é muito filosófica e pouco bíblica. E aí é que a gente precisa conversar mais e eu vou lançar na seguida também 5 vídeos sobre os 5 pontos do calvinismo e as diferenças com a teologia de Lutero. Bom, quanto ao uso da racionalidade filosófica, ele diz que a racionalidade filosófica não é critério e fundamento para o fazer teológico, para proposições teológicas. Estas devem ser baseadas pura e simplesmente na Escritura Sagrada. Isso porque na época a filosofia era serva da teologia. Então, qualquer fazer teológico precisava vir no pacote, embaladinho na filosofia. E Lutero critica isso dizendo, não, a teologia ela é ciência por si só, ela é um refletir sobre Deus a partir da sua revelação nas Escrituras e não a partir de algum saber filosófico que nós não temos acesso na Escritura. Por isso ele concentra tudo ali dentro das Sagradas Escrituras. Lutero diz que conhecer fora de Cristo, e olha só, é uma questão até epistemológica, da teoria do conhecimento, conhecer fora de Cristo é o mesmo que não conhecer. Quem quiser ser sábio com Aristóteles, primeiro precisa se tornar um tolo, precisa se tornar um cristão, precisa converter a sua mente e a sua razão para então filosofar a partir da cruz e da realidade de Cristo presente em todas as coisas. Com isso, Lutero não vai negar o uso da razão para as artes, para a filosofia de modo geral, para a sociologia, para a medicina, para o direito, para nada disso, bem pelo contrário. Para ele, todos esses usos espelham a divindade do Senhor no ser humano. Isso está lá bem claro no debate acerca do homem. O que ele quer negar é a possibilidade de nós alcançarmos algum conhecimento de Deus, algum conhecimento salvífico de Deus, não só o conhecimento da graça comum, mas um conhecimento salvífico de Deus a partir do uso da razão pura. Para ele isso não faz sentido. Por isso, se a gente extrapolar inclusive um pouquinho Lutero na questão da epistemologia da cruz, então a cruz significa olhar para o mundo não mais a partir das suas lógicas internas, mas a partir da lógica da cruz. E assim não vamos buscar conhecimento para engrandecer a nós, mas conhecimento para glorificar a Deus. Conhecimento que é recebido como dádiva da graça com a finalidade
de servir ao próximo em amor. Ah, deixa eu fazer um jabazinho rapidinho. Bota na tela aqui pra mim. É o meu livro A Igreja Cristã, lançamento da BT Books e da Box 95, e que trata um pouco da eclesiologia numa perspectiva bíblica, da reforma, da igreja antiga, da igreja moderna, Bonhoeffer, tem de tudo ali dentro um pouco. Traz um pouco daquilo que é o Bibotalk, tem movimento mosaico, tem a questão da catolicidade protestante. Olha, tá bem legal, eu gostei muito de escrever, fui eu que fiz, né? Então, adquira aí no link que tá aqui na postagem desse vídeo, beleza? E tem também para Kindle lá na Amazon. Deus te abençoe aí nos seus estudos sobre Lutero, fica aqui com a gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, recomenda para os amigos, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo.